Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira. Amanhã tem Vasco e Fluminense, mas a gente vai falar sobre a ebulição, né? A tempestade que vem acontecendo sobre uma pressão absurda do presidente Pedrinho em afastar ou demitir Marcelo Santana por conta, né, dos desfechos das últimas negociações. Vou falar minha opinião, vou querer, obviamente, saber a sua. A gente vai falar bastante sobre isso. Até o ídolo Edmundo, hein, que fazia parte ali do mesmo grupo político que o Pedrinho, cobrou ali a presença, né, a não terceirização da responsabilidade. A coisa está ficando cada vez mais quente nos bastidores do Vasco, hein? Vamos falar bastante sobre isso. O Vasco, com toda certeza, vai trazer um atacante, tem dinheiro para isso, né? Vem fazendo propostas milionárias aí no mercado e a gente também vai falar bastante sobre esse possível atacante. Bom, Manuel Capasso, né, tem os seus interessados, o Tadieres está de olho no zagueiro, mas parece que o Vasco só quer uma compensação financeira pelo atleta. E vamos também conversar bastante sobre as últimas notícias do Vasco antes do jogo contra o Fluminense, porque já está tendo eventos, né, do Vasco em Brasília. Aconteceu em Manaus, aconteceu no Espírito Santo, agora está acontecendo em Brasília. O Odivan ontem fez lá uma noite de autógrafos, o Vasco preparou toda uma estrutura, a gente vai comentar também sobre isso. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de correr aqui, ó, primeiro comentário fixado, clique no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete e no futsal, é jogo legal, plataforma regularizada no Brasil, apenas tome cuidado, porque não é uma forma de você ficar rico, e sim de entretenimento, beleza? Então corre aqui, primeiro comentário fixado, a Estrela Bet quer te dar R$ 500 de bônus só para você vascaíno, tá? Então não perca essa oportunidade. Link, primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Pressão extracampo. Situação envolvendo esse último desfecho da negociação com o português Bruma fez com que a diretoria do Vasco sofresse uma pressão da torcida, né, de grande parte da torcida, a respeito de demissão. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre o Vasco em Brasília. O Vasco já está fazendo eventos em Brasília para o seu torcedor, principalmente o sócio. Então você aí do outro lado, seja sócio gigante, corre lá, www.sociogigante.com. Pô, faça o seu cadastro, cara. Vai lá aproveitar todo esse benefício, né, que o Vasco oferece para você, que é de fora do Rio de Janeiro. Então, tá tendo eventos. O Vasco vai chegar em Brasília, o sócio vai ter prioridade, vai tirar foto com o jogador, enfim, não perca essa oportunidade, cara. E também vamos falar sobre a negociação de Manuel Capasso. O Vasco quer grana. Vamos conversar bastante sobre isso. Bom, mas antes vamos falar aí sobre essa pressão, né, que vem sofrendo a diretoria do Vasco depois de mais um desfecho negativo no mercado, né? Muita gente fala que o Vasco não tem dinheiro. Peraí, essa informação do Vasco não ter dinheiro parece que caiu por terra a partir do momento que o Vasco ofereceu por volta de 7 milhões de dólares para contar com Brian Rodrigues e agora cerca de 6 milhões de euros para contar com Bruma, né? Então, quem não tem grana não oferece, né, e nem ilude a torcida diante de contratações que possam ser assim de um nível técnico um pouco superior às do atual elenco. E claro, a gente observa, né, que mais um desfecho negativo marca essa janela de transferências que fecha esse mês. Claro, o torcedor vascaíno já conta, né, com esses jogadores de lado de campo desde o desfecho negativo da janela do ano passado, né, onde veio Jean Davi e Emerson Rodrigues, dois jogadores tecnicamente inferiores à base do Vasco, né? Diga-se de passagem, tem jogadores ali na base que são muito superiores tecnicamente que os demais. Existe uma insistência, né, no ar. Claro, a gente observa ainda o Jean Davi sendo relacionado a alguns jogos de fora de outros. É uma insistência que a gente não consegue compreender, de verdade é meio complicado de entender, mas o Vasco não foi muito eficaz na janela no meio do ano passado, né? Não conseguiu trazer um zagueiro, né? Estendeu até o final e não conseguiu trazer esses atacantes de lado que eram substitutos, né,
de imediato do Adson e do David, né? Trouxe 2 jogadores que foram indicados por quem não entende nada de futebol, e não adianta falar em números, porque se o futebol fosse em números, não precisaria jogá-los, né? Então, a gente precisa entender que o futebol não é uma matemática exata. Então, o Vasco erra, vai lá, erra, e agora tenta consertar, indo com grana no mercado, mas não consegue um desfecho positivo diante dessas negociações. E o grande problema que o torcedor diagnosticou se chama Marcelo Santana. Bom, o diretor executivo do Vasco, que é responsável, um dos responsáveis por buscar reforços, né, contratar reforços, parece que vem sofrendo uma pressão enorme nos bastidores. O Vasco tem aí, sim, torcedores pedindo a sua saída, a internet, muita gente pedindo a sua saída, e o outro lado culpando o Pedrinho por terceirizar assuntos importantes. O Edmundo falou, né? Tem um vídeo do Edmundo falando sobre isso. Tem que botar a cara, tem que aparecer. Decisões importantes o presidente tem que se fazer presente. E a gente observa que nessa fala do Edmundo ele simplesmente expõe que o Pedrinho foge das responsabilidades e terceiriza várias delas, né? As funções, fica delegando funções para outras pessoas que não fazem, né, com muita precisão ou são julgadas por isso, e acaba caindo uma pressão agora no colo do Pedrinho, que mais uma vez, em rede social, né, eu acho isso uma baita vergonha. Porra, eu gosto muito do Pedrinho, acredito no trabalho dele, fez um baita trabalho jurídico na questão envolvendo a 777. Tem um atraso para mim na venda da Vasco SAF, para mim tem que acontecer o quanto antes. Parece que a diretoria do Vasco não está tão preocupada com isso, parece, não estou cravando aqui se está ou não, mas é o meu feeling, né, diante de uma situação emergencial. E, claro, a gente observa, né, que o Pedrinho restringiu o acesso ao seu perfil na rede social. É o perfil pessoal dele, só que ele tem que entender que a pessoa Pedrinho é presidente do Vasco, de uma instituição gigante, onde ele vai ter pressão o tempo inteiro. Então não vai adiantar correr da pressão, porque não dá, é impossível. Então a gente observa, né, um colapso interno, né, de respostas, né? Dificilmente eu vejo em outros clubes presidentes fazendo isso, ou diretores de futebol, ou representantes, CEOs de SAF, fechando rede social, bloqueando página. Eu acho isso uma infantilidade enorme, mas não é a minha, né? A galera vem aqui me criticar, tá tranquilo, fiquem à vontade. A galera vem me elogiar também, tá tranquilo, fiquem à vontade. Para mim, tanto faz, né? Eu acho que isso não seria um problema. Tem que trabalhar e trabalhar sério. Bom, essa situação pesa porque muita gente, né, nas redes sociais principalmente, pedem a saída de Marcelo Santana após mais um desfecho negativo no mercado. Eu vou falar para você a minha opinião acerca disso. É algo que a estruturação do futebol do Vasco, na minha opinião, faz um bom trabalho, mais para razoável do que para bom. É claro que a exigência para gerir ali o Vasco em si tem que ser de bom para ótimo, né, por conta do tamanho do Vasco. Claro que tem algumas insuficiências. Eu acho que existe teimosia de algumas partes, insistência em alguns profissionais não qualificados. Eu não falo aqui do Marcelo Santana, porque eu acho ele qualificado. O que falta no Marcelo Santana, diante da minha análise, é mais futebol, é ser mais esperto do que inteligente. Eu já expus isso daqui várias vezes, né? E eu sei que a expertise domina o futebol, e infelizmente é assim. Mas a gente observa que essa pressão vem sendo feita de uma forma bem pesada nesse momento. O Vasco vai ao mercado, vai trazer esse atacante com toda certeza, né? Tem dinheiro para isso, está mostrando para o mercado que grana não é o problema, né? Ali a negociação, o feeling de negociação pode não ser interessante, a apresentação de um projeto a longo prazo para o jogador também não, mas grana tem. Vamos ver como que vai se comportar diante de um cenário cada vez mais fechado. O certo é, o Vasco vai trazer esse jogador, né? A gente pode, do nada, anunciar aqui o jogador como novo reforço do Vasco, esse atacante pelo lado do campo. O Vasco com certeza já deve estar negociando com esse atleta, a gente só ainda não tem essa informação. Para tudo, antes de eu continuar, eu quero deixar aqui uma dica para você que gosta de camisas assim, ó, como a minha, retrô, tem as novas também. Não perca essa oportunidade. Comprando 2, você ainda leva 4 para completar sua coleção, tá? Tudo certinho, entrega garantida. Corre lá, besutosport.com.br. Use o código VASCO5 para obter um desconto especial. É isso mesmo, você compra 2 e leva 4 para completar logo essa coleção aí. Tem, ó, dessas daqui maravilhosas. Corre lá, qualidade garantida. Beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Bom, falando em negociação, o Vasco
quer negociar o Manuel Capasso, né? O Tadieres da Argentina segue interessado no jogador, mas o Vasco quer a grana, né? Quer aí uma recompensação financeira dentro de uma negociação com o Manuel Capasso, quer ser recompensado financeiramente para negociar o zagueiro. A gente vai, claro, observar toda essa movimentação dessa possível venda, né? Eu falei com o Carille na coletiva sobre o jogador, o Carille falou que está analisando o atleta. Com toda certeza não, né? O período de análise, de avaliação já passou há muito tempo, né? Quem caiu nessa, caiu, eu não caí. Então o Carille não está avaliando, na minha opinião, o Capasso não vai servir para o Carille e o Vasco deve negociar o jogador, mas quer um retorno financeiro. Manuel Capasso tem contrato até o final desse ano, tá? Em junho já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Bom, Vasco enfrenta o Fluminense amanhã em Brasília e já tem muitos eventos acontecendo na capital federal. Ontem, no Alameda Shopping, o ídolo Odivan estava lá fazendo, né, uma série de autógrafos numa estrutura montada pelo Vasco. E claro, você que é sócio gigante.com, olha, estou te falando, você que é sócio gigante vai ter benefícios exclusivos, hein? O Vasco vai chegar, o Pirata vai estar aí, e você que é sócio de Brasília, prepare-se que você vai ter aí benefícios exclusivos. Rapaziada, agradecer a sua presença, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque daqui a pouquinho eu estou voltando com muito mais informações, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.